A página é a 39, tá? A página é a 39. O finalzinho do capítulo 2, vocês viram, né? Eu mandei um áudio relembrando todo o capítulo 2. Então, do começo ao fim do capítulo 2 está abordado no áudio que eu mandei, junto com as imagens também, que são ilustrativas, tá? Então, todo o capítulo 2, além da aula presencial que a gente teve, tem o áudio e aborda todo o capítulo 2, juntamente com as imagens que eu mandei no grupo também para auxiliar, tá? O capítulo 3 da nossa apostila de Cristologia, o tríplice ofício de Cristo. O tríplice ofício de Cristo. Quem sabia aqui que Cristo desempenha essa tríplice, munus tríplice, tá? Esse tríplice ofício aqui. Quem já tinha ouvido falar? Alguém? Não? Ninguém tinha ouvido falar? Então você tem essas categorizações, que são meios que a teologia desenvolve para facilitar o entendimento daquilo que é revelado na Escritura. Você não vai encontrar nenhum versículo bíblico dizendo, porque o tríplice ofício de Cristo. Não vai. Triplex munus, tá? Não vai haver um versículo deste. O que há é toda a fundamentação bíblica, e aí a partir daquilo que eu já passei para vocês, tive ministrando eclesiologia também, né? E cristologia agora. E aquilo que a gente viu, por exemplo, nas diferentes abordagens que a teologia faz. A teologia bíblica, que vai percorrendo todo o texto bíblico, contribuindo com seu entendimento a partir de ferramentas de interpretação. Então, principalmente exegese, tá certo? Em relação ao hebraico do Antigo e ao grego do Novo. Mas também contribuições de outras matérias ligadas à teologia, tá certo? Que vão arqueologia, geografia, tá certo? História, né? Tudo isso vai lançando informações que trazem mais luz ao conhecimento bíblico. Então você pega um comentário bíblico, o comentarista vai fazendo uso de diferentes informações que tem diferentes fontes e vai assim esclarecendo aquele versículo. Isso aqui é um costume local, isso aqui é decorrente de um fato histórico, isso aqui é decorrente de uma situação geográfica, e assim ele vai corroborando o entendimento daquele versículo, caminhando versículo a versículo e indo ao longo de toda a Escritura, tá? Então essa é a teologia bíblica. E aí você tem, por exemplo, os comentários bíblicos são produzidos a partir de uma fundamentação de teologia bíblica. Pareceu tudo bem? Amém? Ou você tem uma teologia sistemática que vai recortar pelos temas. Então o que pareceu tudo bem? O que é relevante, o que é relevante ao tema, tranquilo. O que é relevante ao tema. Então a partir do tema ele vai investigar tudo que há de conteúdo bíblico relacionado àquele tema, tá? Que é o caso aqui, Patrícia, fica à vontade. Que é o caso aqui, munus triplex, que ele vai colocar aqui, ou o tríplice ministério de Cristo. Ele vai, a partir dessa sugestão, tá certo, desse tema, ele vai investigar na Sagrada Escritura tudo aquilo que está relacionado a essa tríplice função ministerial exercida por Cristo Jesus, tá certo? E na verdade o próprio tema, ele nasce dessa investigação bíblica. Uma vez que você tem os fatos bíblicos, você vai organizá-los, e quando você organiza, você chega à conclusão de que existe um tríplice ministério exercido. Então você diz lá, o tríplice ministério de Cristo, quais são as fundamentações? Aí ele vai traçar todas as fundamentações para o ministério profético de Cristo, o ministério sumo sacerdotal de Cristo e o ministério régio de Cristo. Ele é profeta, ele é sumo sacerdote e ele é rei, ok? E tudo isso está fundamentado na Sagrada Escritura. Então quem justifica a sustentação de que Jesus é profeta é a Bíblia. Quem justifica a sustentação de que ele é sumo sacerdote é a Sagrada Escritura. Da mesma forma também a sustentação de... Por isso que ele está levantando aqui esse tema. Porque ele é fundamental para entender a envergadura da atuação do Senhor Jesus Cristo. Que muitas das vezes a gente
Pode ser, tudo bem? Nós não temos, às vezes, a real dimensão de tudo aquilo que Cristo fez e desempenhou, tá certo? Aquilo que ele exerceu enquanto ministério, aquilo que ele ensinou, as decisões que ele tomou, a maneira como agiu, qual o impacto e qual é a importância que isso tem dentro da Sagrada Escritura, dentro de toda a Bíblia Sagrada, tá? Então é por isso que a gente vai investigando a partir desses temas aqui, né? A partir dessa realidade que é constatada na Sagrada Escritura, tá? Então você tem na página 39, Tríplice Ofício de Cristo. Nesse capítulo iremos estudar o Tríplice Ofício de Cristo, chamado Munus Triplex. Somente Jesus exerceu os 3 ofícios, profeta, sacerdote e rei. Aí ele vai falar da importância de cada um desses ofícios para Israel. Então Israel, nação escolhida por Deus. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Nação escolhida por Deus. Está tendo um perrengue aí, né? Devido a essa situação de Israel estar se defendendo de um ataque de um grupo terrorista, tá? Ok. Então, a faixa de Gaza já foi faixa de Gaza e Cisjordânia, né? Que são os territórios que ficaram aí sob administração desses povos árabes que são chamados palestinos, né? Deram o nome de palestinos a esses povos árabes aí. Então, Cisjordânia, que é um território maior, e a faixa de Gaza, que é um território menor, que fica no litoral do Mediterrâneo. Já foi administrado pelo Fatah, que é um grupo político de verdade, tá? Aí o Hamas foi tomando espaço, apoiado pelo Irã, e aí toda aquela questão, né, de ser ele um grupo terrorista, cujo pressuposto é a destruição de Israel. Então, como é que você vai negociar com um cara que fala, olha, a única coisa que eu aceito é que você morra. Se você morrer, tá ótimo para mim. Aí falar, tá bom, quais são as condições, né, para negociar? Não, eu só quero que você morra, só isso. Então, a negociação fica inviável. Então fala, olha, ou você vai sair fora daqui agora, né, se afastar de mim, ou eu vou te matar antes de mim, antes que você me mate. Então, antes que você me mate, eu te mato. Então a coisa fica dessa forma, por quê? Porque é um grupo terrorista cujo o propósito é esse. Não tem outro objetivo da sua existência, é a destruição do Estado de Israel. Então, diante disso, você tem todo esse entreveiro aí, toda essa guerra que está se estendendo, e a guerra sempre é destrutiva e a guerra sempre é feia. Por que eu estou levantando tudo isso? Porque eu vou começar a discutir aqui Israel, o povo escolhido, e aquilo que há de representatividade nesse tríplice ofício dentro de Israel, que é um referencial para a igreja, tá? O que eu quero levantar com essa questão que eu trouxe aqui agora como parênteses? Então, abri um parênteses aqui na minha aula. Quando eu digo Israel, o povo escolhido, você tem que entender que eu estou falando do Israel bíblico, tá? E eu estou falando enquanto, vamos dizer assim, promessas e profecias que ainda se cumprirão para o Israel escatológico. Então existe uma perspectiva bíblica sobre uma promessa para o Israel escatológico, sim. Um povo de Israel que se dobra a Cristo, porque não existe outra porta de salvação. Não existe outro meio salvífico. Não existe salvação. Não, mas ele é judeu. Não, mas ele é circunciso. Não, mas ele usa lá um talite. Ele toca um shofar. Meu irmão, esquece tudo isso aí. Tudo isso é obsoleto. A salvação é só através de Cristo. Então, quando falamos de Israel, o Israel de Deus, ou a nação de Israel, ou Israel eleito, eu estou falando ou do Israel bíblico, ou, se eu não estiver falando desse, eu estou me referindo ao Israel escatológico, dos israelitas que se dobraram a Cristo e o aceitaram como Salvador, tá certo? Que é o que nos interessa. O Estado de Israel que existe na atualidade não é, vamos colocar assim, aquele Estado de Israel é um povo acima dos demais, porque é a nação eleita de Deus. Aquele povo é um governo como qualquer outro governo. É um governo humano como qualquer outro. Se eu digo que Israel tem que se defender numa iniciativa militar, é porque eu digo que qualquer nação tem que se defender. Podia ser Guiné-Bissau, podia ser a França, podia ser Papua Nova Guiné. Está no mesmo patamar. Aquele Israel-Estado, ele está no mesmo patamar de Fiji, Guatemala. Não tem, tá certo?
Ali você tem homens e mulheres, cidadãos, que muitos deles nem em Deus eles creem. Eles são judeus porque eles são judeus étnicos. Eles não estão ligados necessariamente ao judaísmo, que é uma religião. E é uma religião tornada obsoleta pela vinda de Cristo. Tudo aquilo que o judaísmo faz perdeu o sentido, perdeu a importância. O que importa é Cristo, tá? Então a gente tem essas camadas aí a desenvolver, né? Então você tem a situação de Israel como o Estado foi atacado, a condição que o seu inimigo coloca para você é: você vai deixar de existir. Então, diante dessa condição, a sua resposta é enérgica. Então, quando eu digo Israel tem que se defender, nesse sentido, de que qualquer nação tem que se defender. Agora, Israel, povo eleito, calma aí, meu irmão. É um país como qualquer outro, aquele país lá. A Terra Santa. Irmão, não existe mais esse negócio de Terra Santa. Pode ser tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Jesus Cristo, quando a mulher o confrontou, aonde é o lugar que se adora? É no monte, é em Jerusalém. Jesus Cristo disse: é vindo o momento, na verdade já é chegado, em que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Então, parar com esse medievalismo de a Terra Santa. Meu irmão, não tem Terra Santa. Santo é aquele que se achega ao Senhor para servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Ali Deus habita. E onde Deus está, ali é santo. Tá? Então, a gente às vezes precisa se confrontar com essas questões. Por quê? Porque o pessoal faz uma mistura terrível de coisas. E lida com questões políticas como se fossem questões de cunho espiritual. E não são. São questões geopolíticas. Tá? Então a gente tem que separar as coisas. Eu estou falando de Israel aqui, eu estou falando do Israel bíblico, do Israel que estava debaixo de aliança com Deus, ainda não havia sido cortado, tá? Porque posteriormente será. Paulo disse que a árvore original foi cortada e foi inserida o jambuzeiro, que é a igreja. Então Israel perde essa condição. A igreja é a igreja protagonista agora. Pode ser, tudo bem? Fique à vontade. A igreja protagonista agora nos planos de Deus, não é Israel. Israel está de canto, uma vez que rejeitou o Messias. Somente os judeus que recebem Jesus como Messias. Aí é outra coisa, tem que se ver. O pessoal fala sobre judeu messiânico. Tome muito cuidado com figuras da internet que se apresentam como judeu messiânico. Tá? Judeu messiânico. Eu tenho alguns rabinos que eu ouço, tal, mas assim, você tem que pôr um filtro sobre o que você ouve dele. Por quê? Qual é o único judeu que é relevante para que a gente escute? Aquele que recebeu Jesus não só como Messias, mas como Deus. Porque tem essa questão. Às vezes Israel, a partir da sua teologia, ele pode até reconhecer que Jesus seja um Messias, mas não necessariamente isso significa que ele reconhece Jesus como Deus. Aí vira aquilo que a gente viu na aula passada, um ebionista. Um ebionista é um judeu que reconheceu Jesus como Messias, mas não o recebe como Deus. Então ele diz: Jesus Cristo não é Deus, não é eterno. E se ele vai por esse caminho, falhou, não adiantou nada, tá certo? Pode falar, se queria falar. Não, é que assim, né, no caso assim, porque o próprio Isaías, quando ele fala assim, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, o remanescente é que será o remanescente. Aí onde está esse escatológico que o senhor está falando é o remanescente. É, exatamente. Aí você tem ao longo da história judeus que aceitaram Jesus como Salvador, que eles constam em que lista? Da igreja. Eles são inseridos no corpo da igreja, são a igreja triunfante ou é a igreja militante que está na terra. Então é a igreja, eles têm que se agregar à igreja, tá? Ou os judeus que posteriormente, conforme descrito nas profecias, se verão em situação de aperto devido ao Armagedon e vão reconhecer Jesus na sua vinda. Aí se dobrarão e aceitarão Jesus como Deus. Pode falar. Esses judeus que aceitaram Jesus, eles no milênio, por exemplo, eles vão ficar junto com a igreja ou junto com Israel? Ao meu ver, que a escatologia ela tem várias vertentes, ao meu ver, eles estão junto com a igreja, porque eles foram trazidos para dentro do corpo da igreja. Então, claro que existe algumas promessas a se cumprir para Israel. Por exemplo, extensão territorial. Na época do milênio, acredita-se que Israel terá toda aquela extensão territorial conforme prometido. Eu creio que Jesus será o rei sobre Israel. Já tem outro que diz que será Davi.
Eu acredito que será Jesus, que o rei Jesus que agora assume, tá certo? O filho de Davi, o descendente de Davi, tá? Há um aspecto aí da realeza de Cristo, ser o descendente de Davi, tá? Então você tem promessas para Israel escatológico. Sim, tem. E Deus sabe quem serão aqueles que estarão na época, né, do cumprimento dessas promessas. Mas nós temos que fazer uma grande separação entre o Israel bíblico, o Israel escatológico e o Estado de Israel na atualidade. O Estado de Israel é um país como qualquer país, tá? Então não tem nada de especial. Inclusive, os judeus que são religiosos em Israel são exatamente a faixa populacional mais detestada. Eles odeiam os judeus ortodoxos, porque são os que causam mais problema para eles, tá? Então eles não trazem grande lucro para o Estado, querem um monte de coisa, proíbem um monte de coisa, não permitem certas manifestações, que para eles já é normal, porque eles são pessoas seculares, tá? Então é isso que a gente precisa, às vezes tem uma certa visão romântica de Israel. Pode ir. Quando o senhor fala assim que Israel é um povo escolhido, não se refere ao Estado. Ao Estado de Israel na atualidade. Mas e sim a um Israel escatológico, Isso. Israel Bíblico. Ao povo de Israel, que no caso aqui estava sob aliança com Deus, né, que depois dessa aliança, eles, devido à sua desobediência, Deus ele não quebra suas alianças, mas eles foram infiéis, então eles são colocados de lado. E aí Deus tem promessas do futuro para eles, que vão se cumprir. Mas quem está no centro da ação agora é a igreja, não é Israel. E essa situação, então, não tem nada a ver com as profecias bíblicas diante do Estado de Israel, ou tem alguma Tem mais a ver com as profecias de Cristo, quando fala sobre guerras e rumores de guerra. Nós estamos dentro desta atuação, tá certo? Dentro dessa área profética de guerras e rumores de guerras. A gente está vendo estourar várias guerras sucessivas. Não é profecias cumpridas com o povo de Israel. Mais geral. Agora vai haver sim, por exemplo, o livro de Ezequiel fala de guerras específicas que aconteceram com Israel. Isso está quase para acontecer. Está assim, né, na iminência. Então ele começa a falar aqui, ele fala sobre a importância desses ofícios dentro de Israel. Aí eu abri esse parênteses, né, que eu achei relevante. A gente nem sempre tem essa oportunidade de falar sobre isso. Então é importante dentro de Israel esses ofícios dentro das suas funções, né, que desempenham, dentro dos seus chamados. Então o profeta, tá certo, que é aquele incumbido de trazer a revelação de Deus para o povo, tá? E uma coisa também que ele deixa claro aqui nessas primeiras páginas, 39 e 40, indo para a página 40 já, ele traz dois exemplos. Ele traz o exemplo de Saul e ele traz o exemplo do rei Uzias. O exemplo de Saul e o exemplo de Uzias. Para que ele traz esses dois exemplos aqui? Para mostrar que essas três funções elas são importantíssimas, fundamentais, só que elas são desempenhadas separadamente. Elas são desempenhadas separadamente. Então a pessoa era ungido como profeta, era ungido como sacerdote ou era ungido como rei. Aí, claro, sempre tem exceção, né? Então tem a exceção de Samuel, que exerceu duas das funções. Ele era sacerdote e ele era profeta, tá certo? Só que ele não exerceu a realeza, ele foi um juiz. E um juiz tem uma envergadura de atuação menor do que um rei. Então, primeiro, um rei, ele constitui dinastia. Ele chega ao poder e se ele for fiel a Deus, Deus ele abençoa e ele pode estabelecer dinastia. Então o seu filho se torna rei, o filho do seu filho e por aí vai, seu neto, tataraneto, como foi no caso de Judá. Então Judá teve só uma dinastia, começando com Davi. A de Saul caiu devido à sua desobediência, estabeleceu-se de Davi, Deus firmou a aliança com Davi e a partir dali foi até o cativeiro. Até lá na época lá, Joaquim, aí ali caíram ali para a situação do cativeiro babilônico, né? Mas em Israel, que eram as 10 tribos do norte, as dinastias iam mudando frequentemente. A dinastia que mais durou foi a de Onre. Foi a Onre, Acabe, Acasias e um outro lá, e depois veio o Jorão e deu fim em tudo. Jorão não, veio Jeú e deu fim em tudo. Mas você tem aí essa diferença de um juiz, que foi o caso de Samuel, e um rei, né, que foi o caso de Davi. Então, um juiz ele tem uma atuação específica. Ele foi levantado em decorrência de uma situação específica.
um ataque contra o povo. Aí Deus levanta um juiz que tem, como é dito em aula de história de Israel, ele tem uma liderança carismática. O que é essa liderança carismática? O carisma. Ele, através desse poder de magnetismo, pela unção de Deus, tá certo? Por habilidades e talentos próprios também, ele atrai as pessoas para uma causa. Qual é a causa? Libertar o povo. Quer ver um exemplo? Gideão. Gideão foi ousado, Deus falou com ele pediu confirmação, Deus confirmou. Ele foi lá, quebrou o ídolo, né? O carro lá, a carroça, o ídolo, fez uma fogueira, pegou o boi do seu pai, sacrificou, fez um holocausto, e as pessoas ficaram chocadas com aquilo, e aí queriam matá-lo porque ele quebrou a imagem de Baal. E aí o pai de Gideão, de uma forma muito inteligente, falou: vocês querem defender Baal? Vocês querem defender o Deus Baal? Por que ele não se defendeu a si mesmo? Então veja a incoerência, a hipocrisia do que vocês estão querendo fazer, né? Atacar Gideão porque eles querem defender Baal. Por que Baal não defendeu a si mesmo? E aí, diante disso, eles, mesmo perplexos, eles atenderam a liderança de Gideão. Aí Deus fez com que Gideão tivesse estratégia e trouxesse libertação. Então isso é um juiz. Não se estabeleceu uma dinastia de Gideão indo adiante. Não, só foi para aquela situação. Foi para aquele momento, para aquela necessidade. Então, aí você tem um juiz, tá? O shofetim, conforme é dito no hebraico, né? O juiz, o que é diferente de um rei. Então, com o exemplo de Saul, e de Uzias, o que eles querem dizer? Que não é permitido que uma pessoa interfira, tá certo? No ministério de outra. Não é permitido. Se não foi dado a ela exercer esse ministério, ela não pode interferir nele. Ela não pode se meter com ele. Foi o caso de Saul, que estava para realizar uma grande batalha, uma campanha contra os filisteus. Primeiro, em realizar um grande sacrifício. Samuel era esperado para realizar o sacrifício, porque ele é o sacerdote. Cabe a ele realizar aquele ato sacrificial. E o povo começou a se dispersar. Saul ficou desesperado. E aí ele vai lá, ele realiza o sacrifício, o holocausto. Só que ele não é a pessoa autorizada para tal, e sim Samuel. E assim, quando Samuel chega, vai trazer toda aquela exortação. E Saul, ele, diante daquela situação, ele acaba perdendo, na verdade, a confirmação do seu reino. Quando Samuel diz: o seu reino poderia ser confirmado agora, mas devido a você ter cometido tal erro, então agora Deus está rasgando, né, o reino de ti. Inclusive Saul, até desesperado, agarra na capa de Samuel e ela rasga. E ele usa isso, né, como um exemplo. Ó, Deus está rasgando de ti o seu reino. Então você tem aí este exemplo que fala da importância de cada cargo, tá certo? E da importância do respeito ao cargo, no sentido de não poder interferir, não poder se meter no cargo do outro, um interferir no cargo do outro. O profeta foi levantado por Deus para trazer uma mensagem de Deus ao povo. O sacerdote foi levantado por Deus para, através dos atos sacrificiais, apresentar o povo a Deus. O profeta traz a mensagem de Deus ao povo, tá certo? Assim diz o Senhor. E aí traz ali alguma profecia que foi dada por Deus. Deus dá uma visão, e aí a partir daquela visão ele tem um entendimento e orienta o povo. Então ele está trazendo Deus ao povo. E o sacerdote, através de todo aquele rito estabelecido no Levítico, né, no Monte Sinai, a aliança que Deus fez com o povo, realizando aqueles atos sacrificiais, ele está apresentando o povo diante de Deus, purificando o povo por meio do derramamento de sangue. Aí vai o derramamento de sangue dos animais, sacrifício pela culpa, sacrifício de perdão, sacrifício de paz, realiza aqueles atos sacrificiais e apresenta o povo a Deus, tá certo? E o rei, levantado também a partir de uma previsão divina, porque já havia uma previsão divina para o estabelecimento da monarquia. Isso está em Deuteronômio, não vou me lembrar aqui o capítulo, né, mas em Deuteronômio já era previsto, inclusive existem orientações para a realeza, de que não poderia ter muitos cavalos, né, que não poderia ter muita ostentação de riqueza, né, de luxo. Então havia uma orientação de que o rei deveria ter o livro do Deuteronômio sempre à cabeceira, ele deveria meditar sobre esse livro. Então você tem orientações prevendo já uma monarquia, estabelecimento de uma monarquia.
O grande problema que teve no estabelecimento da monarquia em conformidade com Israel é a lógica que Israel estabeleceu para adentrar a monarquia. Foi uma lógica ofensiva a Deus. Eles foram terrivelmente ofensivos. Por quê? Deus chamou eles para serem uma nação de sacerdotes, uma nação referência para o mundo. É aquilo que a gente viu em missiologia. A missão para a igreja, ela é centrífuga. Ela começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então é centrífugo. Começou ali e vai se expandindo cada vez mais. Vai indo adiante. A missão em Israel era centrípeta. Israel era o referencial e as nações deveriam olhar para Israel, pegar Israel como referência. Aí Israel, que quer agora entrar para o esquema da monarquia, foi alertado por Samuel sobre todos os encargos, né, e dificuldades. Eles dizem, não, nós queremos um rei conforme os povos. Nós queremos um rei conforme as nações. O que eles estão fazendo? Eles estão se nivelando, se igualando às nações. Eles, em vez de terem se conscientizado já de que eles são um povo referência para as nações, pelo contrário, eles se apaixonavam pelos seus deuses, eles adotavam suas práticas, eles faziam alianças que não era permitido com essas nações, devido aos seus costumes, às suas práticas, tá? E agora eles queriam um sistema de governo em semelhança a eles. Eles deveriam buscar no referencial bíblico. Nós queremos um rei conforme o coração de Deus. Nós queremos um rei que glorifique a Deus. Um rei conforme a lei de Deus. Não, eles estavam se pautando pelas nações. E aí onde Deus permite, né, a ascensão de Saul, Deus até proporciona a Saul todos os meios para ser um bom rei. Saul começa bem, só que depois a vaidade toma seu coração e aí ele passa a se preocupar muito mais com a aparência do que com a verdade do seu cargo. E aí chega um momento que Saul de fato será atormentado por demônios e terá um fim trágico, né, quando ele se suicida. Mas aí a gente vê, a realeza já estava prevista, tá certo? Dentro da lei de Deus. E a realeza é uma das funções que será exercida por um homem que foi levantado conforme o coração de Deus e que vai ser também uma tipologia para aquele que virá e que virá dentro da sua linha genealógica, que virá dentro como um tronco, né, como alguém que vem dentro da sua linha genealógica, vai nascer e vai exercer, tá certo? Esse ministério, né, essa realeza, enquanto está na terra devido à sua função de servo de Deus. Então ele se humilha na função de servo. Você não tem ali muito claramente essa realeza. Quando ele é interrogado, quando o Senhor Jesus Cristo é interrogado, ele fala de forma muito clara para Pilatos: o meu reino não é daqui, o meu reino não é desse mundo. E o reino de Cristo é exercido hoje e também tem uma previsibilidade de estabelecimento físico dele na terra. Então Jesus Cristo já reina, e Jesus Cristo ainda reinará fisicamente na terra, e o reino dele é eterno, tá? Então temos aqui as funções como eram importantes em Israel e como cada um teria que respeitar a função do outro, né? Não se intrometendo, não interferindo nesses ministérios, tá certo? Você quer falar? Quer falar uma coisa? Pode falar. Porque Jesus, ele, lá em Apocalipse, diz assim: eu sou a raiz e a geração de Davi. De Davi, coisa maravilhosa, né? Pois é. Muito, muito, muito importante. E a gente olha aí todo o encadeamento de profecias e cumprimentos, né? De previsão e realização que você tem a partir de Cristo Jesus. Como tudo se concatena nele, tudo, né, vai se cumprir nele. Então você tem aqui essa descrição que ele faz, esses alertas, e aí seguindo adiante ele fala sobre Jesus como profeta. Na página 40 tem um texto em negrito aí que diz, ó: Jesus como profeta e escandalizaram-se nele. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Mateus 13:57. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Lucas 13:33. Então você tem esses textos que são muito claros quando Jesus, de si mesmo, ele reconhece o seu ofício profético, tá?
E aí ele vai dar uma descrição um pouco melhor sobre essa questão do profeta aqui na página 42. Na página 42, na parte de cima, ele traz as 3 designações, as terminologias hebraicas para profeta, que é o Nabi, Roer e Ozer, tá? Nabi, Roer e Ozer. O Nabi é principalmente falando acerca daquele que recebe uma mensagem da parte de Deus. Então está principalmente relacionado a isso. O Nabi é aquele que recebe uma mensagem da parte de Deus. Então Deus lhe comunicou uma fala, uma mensagem. E aí ele, para deixar muito claro que aquilo não é uma invenção da sua cabeça, mas que ele está subordinado a Deus e comunica algo da parte de Deus, ele pronuncia a sentença: assim diz o Senhor. E aí vem, né, toda aquela mensagem que é uma comunicação da parte de Deus. As 2 terminologias seguintes, que é Roer e Ozer, eles falam simultaneamente de uma outra característica peculiar do profeta, tá? Que é ser também um visionário. Então, o profeta é alguém que comunica a mensagem de Deus, ele é a boca de Deus, tá certo? Deus usa-o como instrumento de comunicação com o seu povo, e ele também é um visionário. Então Deus lhe mostra visões. Deus pode apresentar um sonho, Deus pode apresentar uma visão, Deus pode se manifestar teofanicamente a ele. Então é uma teofania. Por exemplo, Isaías via o Senhor assentado num alto sublime trono, e os serafins estavam ao redor dele e clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Então Isaías, ele foi colocado diante de uma teofania, diante de uma manifestação de Deus, tá certo? Diante dele, perante ele. E diante daquilo você tem o encargo missionário que é dado a ele, né? O Senhor disse: quem é por nós, quem enviarei, quem há de por nós. Aí apresenta-se e Deus o incumbe. Então ele fala que ele é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios. Um serafim toca com uma brasa do altar, disse: isso te purificou. E aí Isaías é então enviado por Deus como uma voz, tá certo? Uma voz de alerta, uma voz de exortação, uma voz de esperança. Então o profeta tem essas incumbências. Aí ele vai falar a terminologia grega também, que é profeme, tá certo? Que é no sentido de falar de antemão, no sentido de ter uma mensagem, tá certo? E